bate-papo, quando a gente começa no bate-papo. Gente, hoje eu tô querendo fazer um projeto que o Jordan Lessa convida, e a primeira pessoa que tá me dando a honra de participar é a Marley de Albuquerque. Ela é psicóloga, e esse momento todo que a gente está vivendo, eu estava conversando com ela, que é muito importante, né, a gente trazer um profissional que saiba falar nesse momento de algumas coisas. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode colocar aí, que eu acho que não vai ter problema nenhum ela responder. E é isso, né? Na quinta-feira já tem uma outra pessoa também que eu vou trazer, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Enfim, é uma das formas que eu encontrei para, de alguma maneira, colaborar para quem está em casa, para quem não está se sentindo tão bem, para que a pessoa entenda que ela não está sozinha, que a gente está aqui, sabe? Vem participar, vem bater um papo, porque às vezes, mesmo não estando pertinho, não podendo abraçar, não podendo dar beijo, mas a gente fala, aí a gente bota para fora e faz uma terapia. Pelo menos para mim, isso é muito bom, né? É por isso que eu falo pra caramba. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jordan Lessa, eu moro em Maricá, tenho 52 anos, embora não pareça, sou graduando de serviço social, sou palestrante, sou escritor, e é isso. Eu quero deixar aqui Marley se apresente. Minha querida, contigo, fale. Então, sou pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental, sou servidora pública, assim como você, somos colegas da mesma instituição também, né? E, então, aí essa live foi muito, muito ótima acontecer nesse momento, porque estamos já ainda dentro dos 3 primeiros meses, que são imprescindíveis, né, para a gente tentar minimizar os impactos psicológicos que podem vir a acontecer, e que alguns já estão até acontecendo de fato. Mas os 3 primeiros meses de uma pandemia, de um desastre, de algum impacto que possa haver numa população em grande porte, seja ela uma cidade, um país ou vários países, que é o caso da pandemia, né? Então, os 3 primeiros meses são muito importantes, né? Valéria, tô vendo a Valéria. Tô vendo uma galera muito boa, gente, até que eu tava matando a saudade. Eu não tinha pensado nisso, nesses 3 primeiros meses, nesse olhar dessa importância. Tá vendo como é que é bom a gente ter um olhar de uma profissional? Eu tenho umas perguntas que mandaram aqui, porque eu pedi para as pessoas botarem no Insta, algumas pessoas mandaram, e algumas mandaram pelo WhatsApp. E assim, eu queria te fazer essas perguntas para você depois ir desenvolvendo o que você achar melhor, tá? Sim. Fica na tua mão para você. A primeira pergunta que mandaram é uma preocupação, que eu também já pensei muito sobre isso, né? Porque a gente sente mesmo uma resistência. Tipo, você ainda percebe uma certa resistência das pessoas em buscar ajuda profissional com um psicólogo. E qual seria o motivo mais forte para essa resistência? Olha, sinceramente, um dos maiores motivos é o próprio preconceito, né? Porque ainda existe aquele preconceito de que a busca por um profissional de psicologia e o psiquiatra também é somente quando você já está maluco, né? Ou já está assim, sabe, quase rasgando dinheiro. E não é a realidade. Se você puder ir ao psicólogo, por exemplo, né? Não digo nem tanto ao psiquiatra, mas vou falar da minha área. Se você puder procurar um psicólogo quando você estiver ainda com alguma dificuldade, sente que não está legal aquela emoção que você está sentindo, você não está sabendo lidar com ela, uma situação que caiu de paraquedas na sua vida, um luto, nem todo mundo sabe elaborar um luto, né? E aí isso vai se perpetuando na sua vida, vai seguindo, e você acaba que lá na frente, assim, tipo, muito tempo depois, você acaba desenvolvendo algum tipo de uma manifestação de alguma psicopatologia ou até mesmo um transtorno psicológico, e aí você nem se liga que pode vir lá daquele luto não elaborado, por exemplo, entendeu? Então, se não está lidando bem com alguma emoção nesse momento, com alguma situação nesse momento, eu digo divórcio, qualquer tipo de situação que venha a te abalar, e você sempre acha assim, vou matar no peito e vou conseguir levar essa. Não é sempre assim, né? E se tiver apertado, se tiver ruim, tiver doendo, nada melhor do que você procurar um profissional,
Um amigo ajuda? Claro que ajuda. Religião ajuda? Muitíssimo. Porém, tem horas que você precisa de um profissional, né? Principalmente se esse amigo disser, procure um psicólogo. Eu tenho uma amiga psicóloga que é muito legal. É porque eu sempre falo isso, né? A gente, tanto na parte da espiritualidade, né? Como você sabe que eu sou formado como coaching, e nas minhas sessões assim, sempre falo isso, eu falo, gente, coaching é uma coisa, psicologia é outra, e as coisas não se misturam. Você vê que eu faço palestra e quando as pessoas depois entram em contato comigo, porque aí as pessoas desabafam, falam questões familiares, e eu sempre chamo um psicólogo, sabe? Eu falo assim, gente, tem um pacote, sabe? A gente tem a palestra, tem o livro, tem uma série de coisas ali junto nesse combo, mas também tem uma pessoa que é psicóloga, que trabalha junto, que aí as pessoas extremamente, mas eu queria que fosse uma mulher, eu queria que fosse um homem, eu queria que fosse uma pessoa especificamente, né? Aí eu sempre busco alguém para falar, gente, isso aqui me assistiu, está precisando do teu apoio, eu sempre faço isso. E eu acho interessante você falar, não só desse momento, que eu faço terapia há muitos anos, né? Eu hoje estava pensando assim, há quanto tempo eu faço terapia? Eu acho que eu faço há mais de 20 anos. Eu acho que eu faço há mais de 20 anos. E para mim é fundamental, principalmente a partir do momento em que eu entendi que eu sento com a minha terapeuta e eu consigo passar para ela coisas que me impedem de voltar para uma situação que era ruim. Por exemplo, se eu tenho uma questão familiar que me incomoda muito, quando eu não tenho nenhum alicerce, eu não tenho nenhum apoio de uma profissional, eu acabava voltando para aquela situação familiar que era ruim para mim. Porque eu, de alguma maneira, eu mascarava aquilo que eu estava sentindo, aquela mágoa toda, ficava naquela carência, naquela dependência e acabava voltando. E a partir do momento que eu tenho uma profissional e que eu sento, que eu desabafo, que eu jogo tudo fora, eu saio dali leve, né? Tem dia que a gente sai até meio tonto, eu não sei o que mexe na cabeça da gente, mas a gente sai dali meio tão leve que chega a ficar tonto. E aí eu não sinto essa necessidade de voltar para aquela situação que me fazia mal. Então isso é fundamental. Outra coisa que eu descobri também, por exemplo, eu lido muito mal com dinheiro. E aí eu fui descobrir que eu lido mal com dinheiro por causa de situações que eu passei na infância. Que pra mim um abraço é muito mais importante, sabe? Mas, nossa, eu demorei muito tempo para descobrir isso. Ver como é importante a gente ter um profissional. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei até interessante, que é assim, um psicólogo usa na própria vida as técnicas que utiliza com seus pacientes? Tipo, um psicólogo também faz terapia? Não, temos que fazer, isso é fato. Né? Também temos emoções que tem hora que não dá para a gente segurar a onda e a gente vai procurar um profissional também. Não que eu seja minha terapeuta, entende? Mas eu vou falar agora puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu, como terapeuta cognitiva comportamental, eu tenho algumas técnicas em que eu posso usar. São técnicas que eu uso com o paciente e que eu uso, às vezes, comigo. Uma que é básica, que quem está aqui que me conhece sabe que eu uso muito técnica de respiração. E eu uso comigo mesmo, com certeza. Sabe? Técnica de respiração, de relaxamento. Todas essas técnicas que muitas das pessoas que estão aí conhecem e que eu faço muito são paliativos, né? Para te tirar de uma emergência, mas que ajuda muito e eu uso comigo em determinados momentos. Principalmente em situação de ansiedade, né? Com certeza, com certeza. Essa coisa dá uma... Quando a gente para, respira e não pira, é verdade. Você falou em técnica, tem um menino aqui, Leonardo Fleming, você está sendo vista no Acre. Nossa! É um grande amigo também palestrante, a gente trabalha junto lá no Acre. Você falando em técnica, tem uma pergunta aqui que fala assim, com esse momento do afastamento social, tem alguma técnica que pode ser feita por qualquer pessoa para aliviar tensão, ansiedade, entre outras coisas, é claro, que você possa ensinar para a galera que está te assistindo aí? Tem. E uma delas é a da respiração, tá? Uma delas é da respiração. Eu vou falar sobre ela, gosto muito, adoro, tem várias técnicas de respiração, né? Então, vou ensinar uma que todo mundo gosta, é básica, você faz em qualquer lugar. No caso, ultimamente a gente está ficando em casa, então não tem nenhum problema. Você sentar no seu sofá de casa, relaxado, encosta as costas
lá no encosto da cadeira, do sofá, seja onde for. Não precisa ficar muito empinado, só dá uma relaxada, mas mantém as costas eretas para poder a circulação do ar fluir tranquilamente. Apoia a mão na perna ou no braço de uma cadeira, como quiser. E aí você vai respirar fundo, o mais fundo que você conseguir. E segurar. Depois soltar devagarinho, bem devagarinho, bem devagar, bem devagar. Eu vou fazer para que você tenha uma ideia, porque falando não dá muita ideia de como funciona, tá? Eu vou fazer e vocês observam. Eu exagerei um pouquinho no ombro, porque para dar a impressão mesmo que eu estou inflando e esvaziando, né? Inspirando e expirando. A diferença é a boca entreaberta, porque na hora da expiração é pela boca. Então, para não ficar abre e fecha a boca, vai... Perfeito. Bem devagar. Isso várias vezes. Assim, se puder fazer umas 5, 6, 10 vezes, já acalma. Qual é a intenção? Eu gosto de explicar a intenção da respiração, porque respirar a gente nasce sabendo, né? E essa respiração de você ter que segurar quando você inspira e depois você expira e solta bem devagarinho, ela faz com que você pare de pensar em qualquer outra coisa. Você vai ter que prestar atenção somente na sua respiração. Então, além de você oxigenar melhor suas células, o cérebro e tal, você também vai dar um tempinho para sua mente. Parar de pensar, principalmente o ansioso, que vive lá turbilhando pensamentos. Aí dá uma paradinha, né? Dá uma paradinha, relaxa. Ah, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Volta, mas já é como se fosse um elástico estendido. Você estende, estende, estende. Isso são os pensamentos turbilhonados. Quando você faz uma técnica de relaxamento que seja 5 minutinhos, você volta com ele, fica um pouquinho mais relaxado. Aí dá espaço para você turbilhonar novamente o pensamento, entendeu? E esticar de novo esse elástico. Por isso que eu digo que é só aliativo, ele não vai solucionar a sua ansiedade, mas pelo menos não evita uma crise, ou quando você está em crise logo no início, ajuda a sair dela. Isso é fantástico. Eu hoje, estava falando, né, eu conheço a técnica e faço sempre, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E mesmo estando nessa situação, eu estou envolvido em milhões de coisas ao mesmo tempo, minha cabeça não para. E tem mais ou menos uns 3 ou 4 dias, não foi na semana passada, hoje é terça, né, então eu fico meio perdido no tempo. Eu tive uma crise de ansiedade, primeiro eu tive falta de ar. E aí a minha esposa, a enfermeira, ela falou logo, pô, será que você tá com vírus e tal? Eu falei, não sei, tô me sentindo estranho. Eu não conseguia me movimentar, qualquer movimento que eu fizesse um pouquinho mais rápido, eu sentia muita falta de ar. Eu falei, não tô com vírus, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu desliguei celular, eu desliguei computador, eu não assisti televisão. E aí parei para fazer exatamente isso que você falou agora, para dar nos primeiros 5 minutos, nas primeiras respiradas que eu dei, já veio na minha mente assim, mas peraí, o que tá acontecendo? Sabe, primeira coisa. Falei, pô, eu preciso saber o que tá me incomodando, porque eu tô me sentindo mal para estar doente. E aí eu passei o dia inteiro me afastando dessas coisas, e aí eu fui ler, eu pratico o Ho'oponopono, e aí fui meditar e tal. No final do dia eu tava ótimo, mas eu tive uma crise de ansiedade. Que foi assim, você olhava assim, nossa, você tá com coronavírus, mas foi terrível. Então, a pergunta anterior a essa, que foi em relação se o psicólogo também procura terapia, né? Essa questão toda de isolamento, de afastamento, e você ter que ficar em casa, só sair para os lugares essenciais, que não tem como você não ir, né, como mercado, farmácia e tal. Eu sou psicóloga, mas eu também sou ser humano. E eu adoro bater uma perna, né? Adoro bater perna. E aí eu tô tendo que ficar em casa, estou cumprindo rigorosamente como tem que ser feito, ok. Só que tem hora que, né,
vai pela tampa, né? A minha ansiedade é isso. Não tem jeito, de vez em quando fazer uma técnica de respiração. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho que não é imprescindível, a gente não pode deixar aqui passar, é que essa oscilação de humor, que inclusive foi uma pergunta que me fizeram também no WhatsApp, essa oscilação de humor, um dia tá legal, um dia tô mal, tô chorando até com propaganda, é normal, tá? É normal para a situação anormal que estamos vivendo. Então, é normal que você hoje amanheça chateado, pensativo, querendo estar lá onde você parou, que praticamente nós fizemos um parêntese na nossa vida, né? Estamos aqui trancados, estamos em parênteses, até esse vírus ser dominado, né? E aí termos uma vacina, uma medicação e tal, mas até aí a gente está dentro desse parênteses, a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Mas muita gente quer ou voltar para antes desse parênteses, ou, sabe, só pensar no futuro, o que vai ser, como vai ser, o que eu vou fazer. Ok, existe essa fase? Existe. Precisamos viver? Precisamos. Mas não podemos ficar nela. O que eu costumo dizer para os meus pacientes, a gente não pode ficar chafurdando na lama. Tá? Você pode, uma hora, dar uma chorada, dar uma estressada, querer faz parte do processo, mais. Faz parte. Você pode ficar deitado mais um pouco. O sono, é claro que ele não está a mesma coisa de antes. Né? Então, uns estão dormindo mais, outros dormindo menos, uns se alimentando mais, outros se alimentando menos. Eu estou me alimentando mais. Eu acho que eu também. Eu queria ter hobby agora. Estou indo para a cozinha quase todo dia. Então, mas são mecanismos que a gente vai arrumando de lidar com essa situação. Uma coisa que é legal a gente falar, por exemplo, engordou, depois disso a gente emagrece, a gente vai para academia, a gente vai correr, entende? Tô dormindo demais, vai acertar o sono depois. Tudo vai passar, isso vai passar. O problema é lidar com esse parênteses que estamos vivendo hoje. E aceitar. Eu não sou profissional da área, mas eu vejo como sendo parte até de um processo, né? Porque eu me senti assim, no início, quando a pandemia começou, eu estava de férias. Em março eu estava de férias, porque eu estava precisando de um tempo para mim, e eu quis tirar 30 dias para ficar aqui no meu canto, para fazer as minhas coisas, para curtir a minha casa e tal. Quando eu estava nesse processo, quer dizer, na realidade eu já estou há 90 dias em casa. A maioria está a 60, eu já estou 90, porque eu estou um mês antes. Porque eu já estava de férias. Eu já estava num processo de... Eu estava precisando me recolher, eu estava precisando me afastar de centro urbano, eu estava fazendo esse processo. E aí, quando, no meio das minhas férias, inicia a pandemia. Né? E aqui onde eu moro não tem transporte para o Rio, essa coisa toda. Eu faço parte do grupo de mais vulnerável, porque eu sou hipertenso. E aí eu fui obrigado a ficar em casa. Né? No início eu falei, a gente não tinha noção do que era, não. Daqui a pouco passa, tá tudo bem. E aí o tempo foi passando, e os dias foram passando. Né? E aí essa pandemia, para quem é casado, então está sendo uma prova de fogo tremenda. A gente está tendo que se reinventar todo dia, né? E aí o tempo foi passando, e aí de repente comecei a sentir ansiedade. E é onde eu comecei a pensar, bom, é todo um processo. Agora realmente a gente não sabe o que vai acontecer, chegamos nesse ponto. O que me faz ficar ansioso é porque eu não sou uma pessoa de sair, eu não sou uma pessoa de estar muito na rua, eu não gosto muito, realmente eu sou muito caseiro. Mas só o fato de não poder sair já é o suficiente para me dar essa ansiedade. Porque eu falo assim, eu não sair porque eu não quero é uma coisa, agora sair porque eu não posso é outra. Né? E aí é muito complicado todo esse processo. Mesmo porque você não pode, mesmo porque quando você não quer, mas tem episódios em que você quer. E aí você quer, mas não pode. Né? Exatamente. É muito complicado isso. Você falou dos processos, né? Uma coisa que me preocupa muito é o processo do luto. Porque a gente sabe que as pessoas não estão podendo ter contato uma com as outras.
né? Eu li uma reportagem da ONU falando sobre essa questão do pós-pandemia, porque na realidade a gente não vai ter um pós-pandemia, a gente vai sair de uma pandemia para uma endemia. Eu acredito que a gente vai ter que aprender a conviver com o coronavírus, porque mesmo que tenha uma vacina, mesmo que tenha um remédio, mesmo que tenha qualquer outra coisa, é praticamente impossível você imunizar o planeta inteiro. Só a gente parar para pensar que a gente não consegue fazer isso com sarampo, não consegue fazer isso com a H1N1, né? Ainda tem umas cabecinhas por aí que acham que não precisa. Então isso é muito complicado. Então a gente vai conviver uma nova realidade. E uma coisa que me preocupa muito, e aí eu tenho certeza que vocês, profissionais que cuidam da saúde mental em geral, assim como na assistência social também, vai cair muito no nosso colo. Né? Porque as pessoas, o processo da perda, o processo do luto, ele é um processo necessário, não é? Pois então, ainda voltando aqui nesse período que nós ainda estamos, né, sem pensar lá no pós, mas esse rito de passar, todos os ritos coletivos, inclusive esses ritos de passagens, que é o velório, o funeral, o casamento também. Eu estou com uma amiga também que está, eu não sei se ela entrou, mas ela está adiando o casamento dela. Isso parece uma coisa simples, né? É só ligar para o buffet, ligar para a igreja, ligar para nós, e está tudo resolvido. Não é. É toda uma expectativa que se coloca nisso, né? Então, tem que ser muito bem trabalhado, né? A pessoa tem que estar bem emocionalmente para poder cair com paraquedas desse na cabeça. A mesma coisa são os outros ritos, como você falou, o velório, o funeral, e aí vem o luto. Por quê? Quando você morreu um parente seu, você vai para o velório e o funeral. Isso é a concretização do fim. Tá? A gente está falando do fim material. Não, aí depende da religião dos outros, mas do material é o fim. E aí você concretiza aquela situação, pelo menos aqui, ó, acabou mesmo, ok, volto para minha casa, vai chorar, vai viver o luto, e você vai ter amigos que vão te visitar, parentes que vão te visitar, você vai para a casa de alguém, ok, e não está podendo se fazer isso. Né? A gente tem colegas, parentes, até a gente mesmo, que pode ter passado por uma perda de uma pessoa e não pode ir ao velório, porque o velório está sendo para 10 pessoas. E aí, se você não for íntimo da família, ou se você não fizer parte daquela família, você não pode participar. Você tem que ficar aqui, mas aquela pessoa que faleceu é cara para você. Né? E aí você não pode participar daquele rito. Isso impacta na sua vida psicológica, com certeza, emocional principalmente. E aí você não... o que acontece é que a gente não valoriza essa emoção, fala, tudo bem, tem que ser assim, ok. Isso é o racional falando. Isso é o seu racional dizendo, ó, tem que ser assim, ponto, não tem o que fazer. Mas o seu emocional não entende dessa forma. Sim. Né? Então, o seu emocional precisa que você trabalhe isso com um outro amigo, com um psicólogo, ou até você tem bagagem para isso. Né? Não estou dizendo que todo mundo tenha que passar por um psicólogo, mas as pessoas podem ter bagagem emocional para lidar com situações inusitadas como essa. Sim. Né? E aí você sabe que o seu amigo, seu familiar está sofrendo 2 casas depois da sua, por exemplo, porque acabou de perder um parente, e você não pode ir lá dar um abraço, porque nós somos latinos, nós gostamos de um abraço, né? E aí isso a gente não está podendo fazer. Isso significa muito para a gente. Então tudo isso está tendo que ser ressignificado. Ressignificado com mais contato virtual, pelo menos, telefônico. De alguma forma, a gente está reaprendendo a se comunicar. Santa tecnologia, né? Sim, claro. Isso está nos aproximando muito, está segurando muito a onda. Agora, vamos falar do outro lado dessa situação. A gente sabe que tem muitos pontos que precisam ser olhados com maior cuidado. Né? Mas também tem um lado, que aí eu não sei
sei se é muito otimismo da minha parte, mas tem um lado também que eu vejo que dá para tirar muita coisa boa disso que a gente está vivendo. Né? Por exemplo, Sim. quando a gente trabalha fora, a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo para resolver nada, a gente não tem tempo para viver família, a gente não tem tempo nem para se viver. Né? Quando a gente vai e volta, tem dias que eu falo assim, gente, qualquer dia eu vou encontrar comigo no corredor. Porque tanto entra e sai, né? E uma coisa boa é isso, é a gente estar tendo tempo pra gente. A gente pode não estar mais acostumado a ter tempo, mas que é bom ter esse tempo, O que você acha? Eu escrevi um texto sobre isso no meu site até. Não é fácil para todo mundo lidar consigo próprio. Né? Não é nada fácil. Você fala muito disso. Não é fácil. Muitas pessoas estão pondo muita coisa em dia, né, na própria casa. Uma coisa que eu observei é que aqui no prédio, quase toda semana na lixeira tem sacos de coisas que você percebe que estavam guardadas muito tempo, acho que as pessoas estão fazendo uma limpeza, né? Todo dia acham uma coisa. Claro. Então, aí tudo bem, ok, mas tem pessoas que não conseguem ficar no mesmo ambiente, não digo nem com o outro, é consigo próprio. Por quê? Inclusive está nesse meu texto que eu coloco, se você se olha no espelho só para se arrumar, tá tudo bem, tá bonitinho, ok. Agora, se você se olha no espelho para olhar para dentro e você percebe todas as suas mazelas, que em 3 meses dá para ver tudo isso, né? Basta querer. E aí não tem nem como assim querer. Você é praticamente obrigado, você está sozinho. Pode estar com seu marido, com os filhos, com a esposa, irmão, pai, mãe, mas você está praticamente sozinho. Quando você está no seu quarto, mais tempo do que o normal. Quando você toma um banho mais prolongado do que o normal, né? Então, você percebe todas as suas mazelas. E a tendência da gente é olhar as mazelas, porque a gente também tem as qualidades que ficam ali guardadinhas e a gente não percebe, né? Então, aí é que está, você pegar um insight de nessa hora, peraí, tudo bem, eu tenho tais defeitos. Porém, eu também consigo enxergar agora tais qualidades. Sabe? Valorizar. Olhar para o outro, porque se você convive com alguém dentro da sua casa, é olhar para o outro com outro olhar. Não com aquele olhar da correria do dia a dia. Sabe? Não ficar de pijama o dia inteiro, valorizar o momento que você está. Se bem que tem dia que eu fico. Mas eu vejo essa coisa da gente se vestir em casa, principalmente para quem é casado, né, que uma coisa que a gente não pode perder pelo outro é a admiração. Intimidade demais, a gente sabe que estraga qualquer relação. Sabe? Então, quando a gente adota, uma das coisas que tem funcionado muito para mim é adotar uma rotina. Eu tenho um escritório que é num dos quartos da casa. Eu coloco camisa, calça comprida, tênis. Eu venho para cá às 8 horas da manhã, saio daqui 5 horas da tarde. Às vezes vou até mais tarde, começo mais tarde. Mas eu tenho uma rotina de trabalho mesmo estando dentro de casa. Sabe? Quando a minha esposa, quando ela não está em casa, ela está fazendo algumas outras coisas, a gente para, almoça junto, toma um café da manhã junto, né? Vai lá, assiste uma TV, bate um papo. Mas eu tenho uma rotina de trabalho, que é para não perder esse pique. Eu queria melhorar. Aqui na minha cabeça eu já estou sarado, todo dia eu levanto de manhã, faço altas caminhadas, pego o sol. Entendeu? Que amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer minha meditação, depois eu vou dar uma caminhada na praia. Aqui na minha cabeça tá tudo beleza, mas é muito difícil acordar às 5 horas da manhã. E a prática? Na prática é difícil, né? Aqui eu tô saradão. Eu não vejo nenhum motivo, eu não vejo nenhum problema a gente sair daquilo que planejou, sabe? Porque inicialmente, o primeiro mês, as pessoas pareciam que estavam de férias, e é essa sensação que dá mesmo. De férias, ai que legal, vou ficar em casa, vou botar tudo em dia que eu preciso botar, não estava tendo tempo, ok. Mesmo que a gente não tinha nem noção da gravidade que era, né? E nem quanto tempo iria durar, né? Aí
passa o segundo mês. O segundo mês, você já está entediado, você esquece de quando você estava lá trabalhando, o que mais você queria era ter esse tempo. Aí eu falo para as pessoas, gente, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. A gente pediu tanto tempo para ficar em casa aí, agora a gente tem pra caramba. Pois é, esse é o problema. A gente cai dentro da terapia isso também, é se ouvir. Né? Porque às vezes a gente fala, é o que acontece quando você conversa com um amigo. Você está falando, é uma coisa. Agora, quando você fala com o terapeuta, ele faz você pensar no que você está falando. Sim. Né? Então você pensou no que está falando. Você fica assim, caramba. Exatamente. E aí você se dá conta, caramba, eu falei isso, não era isso que eu queria falar. Tá, então vamos trabalhar isso daí. Né? Então você falou lá atrás que queria esse tempo, tá aí o tempo. Vamos aproveitar e fazer alguma coisa de útil. Mas útil não significa só para você, só para fulano, só para Beltrano. Tem que ser útil. E se reinventar. Sabe? Um dos motivos que você acaba desencadeando manifestações psicopatológicas, a gente está tendo, que é a não confiança na liderança, no caso do nosso país. Ah, sim. A gente você precisa... Você tá sem um norteador, você está sem um modelo para seguir. Isso é verdade. Exatamente. Então, se você está numa empresa, o líder é o que vai te guiando. Sim. Né? Então, se ele está falando que é por aqui, é por aqui. E todas as lógicas, no caso nosso caso aqui, é a ciência. Então, se a ciência está falando isso e ele também está falando isso, então está certo o caminho. Então, como a gente está tendo esses impasses, né? Vamos falar impasses, né? Como a gente está tendo esses impasses, isso não traz confiança para a população. E aí, não tendo essa confiança... Tá um barata boa danado e a gente está vendo o reflexo disso nas ruas. Exatamente. E aí você passa a ter a possibilidade maior de ter manifestações psicopatológicas. Manifestações não significam transtornos. Manifestações como essa, de uma crise de ansiedade do nada, ficar com muita raiva. Olha que eu vi aqui Márcia Bezerra, deixa eu mandar um beijo para ela. Tem um pessoal aqui bem bacana, beijo para todo mundo. É que eu não consigo ver todo mundo rápido também, não. Tá passando rápido mesmo. Eu tenho medo de estar encostando e travar o vídeo. Eu sou meio enrolado. No seu caso, sim. No meu, eu tô conseguindo passar aqui, já vi bastante pessoas. Mandando beijo pra todo mundo. Se quiser mandar coraçãozinho também, pode mandar, tá, gente? Isso é importante pra live, né? Fica muito bonitinho o coraçãozinho subindo aqui. Então, esse descontrole todo que a gente está vivendo, que infelizmente a gente está vivendo, ontem eu fui ao banco, né? A gente teve que ir ao banco porque a minha esposa recebeu ordem de pagamento e então ela não foi na conta, ela teve que ir lá para receber. E aí a gente vai todo paramentado, de máscara e tal. Uma fila gigantesca, apesar de que aqui em Maricá isso está sendo muito bem organizado. Fizeram tendas, fizeram divisórias com gradil, tem a marcação no chão. Isso está sendo muito bem feito aqui na cidade. Tem tonéis de álcool gel, água e sabão espalhado na cidade inteira, sabe? O policiamento, a guarda municipal, o pessoal fica de megafone pedindo para as pessoas ocuparem a marcação do chão. As lojas estão todas fechadas. Aí na porta eles colocaram o telefone, o WhatsApp dos vendedores, para que se você quiser encomendar alguma coisa, você liga para aquele cara que você já compra com ele, e aí ele marca e pega a mercadoria com a pessoa. Então, tem um monte de novas estratégias para viver isso. Mas enquanto eu estava na fila com a minha esposa, esperando para ela ser atendida, que aliás foram 3 horas de fila, então deu para ver muita coisa. Teve um momento que eu falei assim, eu vou parar de ficar olhando para as pessoas, porque estava me dando um nervoso. Ninguém sabe, quase ninguém, não vamos generalizar, né? Mas quase ninguém sabe usar máscara. Então, mesmo você dizendo para as pessoas, olha, você tem que usar máscara, não está adiantando. Eu vi gente com máscara só aqui no nariz, eu vi gente com máscara só aqui na boca, eu vi gente com a máscara tão apertada que a boca da pessoa ficava desenhada na máscara, ou seja, a pessoa não consegue falar. Sabe, eu vi coisas do ar, vi ontem uma que eu não tinha visto ainda inédita, a máscara de lado, que metade da boca da pessoa ficava do lado de fora.
Eu vi uma pessoa que ela segurou a máscara, puxou a máscara para fora e com a mesma mão ela coçou o nariz, aí pegou a máscara e botou de novo. Ou seja, eu vi um monte de coisa ontem que estava me dando um nervoso, que eu não posso falar nada, não consigo ver, aquilo estava me dando um negócio danado. Gente, mesmo que a gente diga para as pessoas que tem que usar máscara, que é importante essa proteção, não vai ter tanto resultado, porque as pessoas não sabem usar. E aí eu vejo que isso acontece justamente pelo que você disse, pela falta do modelo, pela falta da liderança, pela falta de confiança em alguém que vai dizer pra gente, é assim que vai dar certo, né? Porque alguns de nós têm essa consciência, mas a maioria não tem. O que acontece? Inclusive, eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp da Renata Neri, que ela também está aí assistindo. É uma observação constante, né, a qual a gente precisa sair e a gente vê isso na rua. Eu acredito que só se fala sobre isso na televisão? Sim. Só se fala sobre números, né? E política relacionada a isso e tal, todo o panorama político, como está acontecendo, limite, tal. Só que coisas que parecem bobas pra gente hoje eu tô casado com uma pessoa que é da enfermagem também, né? Então, até para pegar na máscara, agora eu tenho técnica. Eu não tinha essa técnica para pegar na máscara, né? Aí, tá dando até preguiça de fazer compra, né? Porque lava tudo, passa tudo. Pois é. Então, aí, ok, beleza. A gente, né, que tem um pouco de informação baseada nas pessoas que convivem com a gente, ou a gente procura saber e tal, mas a maioria das pessoas não tem. Então, tá faltando também esse tipo de informação. Primeiro que você vê alguns líderes sem a máscara. Sim, fazendo voltando no que a gente estava falando, né? Ele não transmite a necessidade que existe. E aí você também tem a imprensa que está fazendo um trabalho muito bom, tá? Mas eu acho que falta não estão considerando a falta de informação total. Parece que eles estão partindo do princípio que as pessoas sabem como usar. Não. A gente andando na rua, a gente vê pessoas que não sabem. Eu ontem cheguei à conclusão que quem usa máscara no queixo acredita que o vírus só se transmite quando você está perto da pessoa. Aí ele pula do corpo de um, vai para o corpo do outro. Aí ele vai e bota a máscara. Quando ele sai de perto da pessoa, ele vai e bota a máscara no queixo. Porque tem pessoas que não sabem que o vírus está aqui, está rodando, né, daqui do nosso lado. Ele flutua, ele não tem que ficar preso ao corpo e depois pular. Eu cheguei a essa conclusão, eu não sei se eu estou certa, mas é a única conclusão que eu consigo chegar para uma pessoa usar a máscara no queixo. E só quando está próximo do outro é que ela puxa com a mão, aí entra todo aquele processo da higiene que a gente sabe também que eles não estão sabendo como lidar com isso. Pega a máscara, bota, acabou de falar, tira para fumar, bota de novo, tira para beber, bota de novo. Eu acredito que é falta de informação também. Eu tenho uma situação também que, por exemplo, eu acho que deveria haver uma campanha que fosse específica, por exemplo, os idosos. Por que é tão difícil de você manter um idoso em casa? Porque eu já fiz essa pergunta para um idoso. E a resposta é, meu filho, eu já estou com 80 anos. Você acha que agora alguém vai me prender em casa? Sabe, mas o senhor é o grupo de risco, o senhor sabe que o senhor é mais vulnerável e tal. Meu filho, mas se tiver que morrer já está na hora. Sabe, é muito difícil você desconstruir isso no idoso. De dizer para ele, na altura do campeonato, que ele não pode sair de casa. Além do que a cognição do idoso já é diferente. Sim. Já não é mais a mesma. Então, é necessário você falar várias vezes a mesma coisa. Né? E aí vamos partir do princípio que o jovem, né, que está ali no dia a dia naquela correria, não tem a paciência de ficar repetindo a mesma coisa para o idoso. Só que agora você tem tempo, né? Você tem tempo, você precisa repetir sim várias vezes a mesma coisa, de maneiras diferentes, de forma lúdica, explicando detalhadamente, porque eles não têm a mesma cognição que de antes. Então, quando ele pega o presidente do país falando que é uma gripezinha,
E aí o filho, a quem ele foi tutor a vida inteira, Tá dizendo pra ele que ele não pode? Ficar em casa, ele não vai ficar em casa. É verdade. Entendeu? Então a gente precisa lembrar que é difícil até a gente encarar os nossos idosos, né, pais, avós, tios, como sendo idosos. A gente sempre tem aquela imagem emocional. A imagem emocional que a gente tem é a imagem emocional de quando eles tinham 40, 50 anos. Né? Mas você está vendo ali, tá velhinho, tá craqueladinho, mas você sempre pensa nele como um idoso, uma pessoa de 40, 50 anos. Mas não é mais. Não é mais. Então é necessário, sim, que se repita, que se explique de várias formas, para que ele possa entender. Eu sei que são muitas frentes aí que a gente tem que repensar, que a gente vai ter que encontrar outras formas de estar junto, de ajudar, de cuidar, do acolhimento, né? As populações em situação de vulnerabilidade, a população de rua, os idosos, as crianças, os idosos que estão em abrigo, as pessoas que estão em abrigo, as crianças que estão em orfanato, é muita coisa para se pensar. E eu acho que para a gente pensar nisso tudo, é fundamental que a gente procure estar no equilíbrio, procure estar bem, dentro das nossas possibilidades. Né? Alguém botou aqui agora, a Dani botou aqui há pouco tempo, que ela tem uma mudança de humor constante, vai ali o dia inteiro. Esses dias eu me peguei assim também, eu me peguei chorando numa propaganda de TV. Você tem uma ideia? Eu estava assistindo televisão, aí passou uma propaganda que eu não me lembro agora exatamente qual era, aí a lágrima começou a descer. Eu falei, eu tô bem não, tô chorando na propaganda da TV. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, eu acho que eu devo chorar. Sabe? Porque realmente ninguém está 100%. E se naquele momento deu vontade de rolar a lágrima, eu deixei rolar realmente. Eu acho que é importante também a gente entender que o momento está muito difícil para todo mundo, para uns mais, para outros menos. Né? Esse papo de que as pessoas falam assim, porque está todo mundo no barco. Não, gente, a gente não está no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco. Um barco diferente, tem gente que está numa canoinha, tem gente que está numa canoinha furada, tem gente que está num transatlântico achando que não está acontecendo nada. Essa é a diferença do que a gente está vivendo. Mas é muito importante que, de alguma forma, aquela máxima de que ninguém solta a mão de ninguém, agora ela precisa ser muito mais forte, muito mais vivenciada, acontecer de fato. Né? Ainda bem que a gente tem a tecnologia que nos possibilita isso. Eu queria que você falasse um pouco, a gente tem aqui, acho que uns 15 minutos ainda, eu queria que você falasse do teu trabalho, como é que está sendo desenvolver o atendimento online, quais são essas diferenças, fala um pouco disso, assim, até para a galera que estiver precisando conhecer alguém, que é aquele amigo que eu falo, eu tenho uma amiga que é psicóloga, é nessas horas que a gente lembra. É verdade, é verdade. É importante. Então, o que acontece? Há um tempo atrás, eu comecei a pensar em atendimento online, né? E aí, fui deixando passar, estou estudando, então foquei mais nos estudos e tal, e trabalho e tal. E fui deixando passar. Quando entrou essa pandemia, eu falei, é agora. Agora, porque como é que eu vou deixar meus pacientes que eu já tenho, até os pacientes da instituição em que eu trabalho também, eu preciso atender, né, online. Aí eu fui buscar como se deve ser feito, né, a tecnologia tem que ter criptografia, você tem que estar registrado no Conselho Federal de Psicologia. Só que, nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, o Conselho, ele abriu uma exceção e aí todos os psicólogos estão podendo atender online, tá? Porém, quando isso passar, antes disso, e quando isso passar, só poderão atender as pessoas que têm, os profissionais que tiverem o registro como atendendo online. Eles têm que aprovar o seu cadastro. Perfeito. Ok. Eu já preferi fazer logo, porque eu vou continuar. Gostei, estou gostando muito desse tipo de atendimento. Você acha que isso é uma nova... Por exemplo, nesse período, muitas empresas, muitos profissionais, eles estão sendo obrigados a migrar para uma plataforma digital. Você concorda que é um caminho que a gente vai seguir da agora por diante? Com certeza. Com certeza. O lado bom, né, que a gente estava falando que a gente precisa enxergar o lado bom. Eu acredito que o lado bom, na hora do caos, vão emergindo ideias
maravilhosas, pessoas que vão se descobrindo em outras áreas, e o seu lado mesmo, dentro da sua própria profissão, você pode descobrir também maneiras diferentes de atuar, né? E aí eu criei esse site, que é marleidealbuquerqueps.com.br, que é para expor alguns artigos que eu gosto de escrever. Já comecei, já tenho acho que uns 3 lá, se não me engano. É muito bom. Eu gosto de escrever, e aí falei, bom, agora aproveitar que a fazer o uso do tempo, né? E aí fui elaborar esse site, logicamente com apoio profissional. E o atendimento online, meus pacientes todos aderiram, graças a Deus. Ai, que bom, show de bola. Eu tive colega que falou que um ou outro paciente não quis, não se sentia bem, não se sentia confortável com a técnica, com a tecnologia e tal. Eu não tive esse problema e tem busca agora de outras pessoas que estão em busca, né, de atendimento. A princípio, é necessário. Por mais que não se queira dar continuidade depois, tá? É necessário que seja dessa forma, porque não existe outra forma. O Conselho desaconselha o atendimento presencial. Sim. Então, tem que ser dessa forma. A gente precisa... quem é das humanas gosta de ajudar o humano, né? Sim. Então, a gente precisa ajudar de alguma forma. E a forma que a gente é essa, online, né? Eu fico muito contente que esse caminho tenha sido autorizado pelo CFP, porque eu já trabalho na internet há muitos anos, né? Eu tenho site desde 2010 que eu estou nas redes sociais, que eu tô na Hotmart, enfim, que eu trabalho no digital. E eu sempre senti muita falta disso. Inclusive, eu já tive terapeuta que, por ser distante, eu tinha proposto isso. Eu falei, pô, será que a gente não pode se falar online? Ela, não, que aí presencial é melhor e tal. Eu falei, eu também gosto, mas como a gente está se vendo, no início era uma vez por semana, depois passou a ser de 15 em 15 dias, a gente podia fazer uma semana presencial, uma semana online. Porque às vezes quando eu tô em casa e até chegar em você, aquilo que eu tava pensando já passou no meio do caminho. E o online, ele tá ali, né? E hoje a gente está conseguindo perceber que como a gente se conecta é incrível. Eu faço uma palestra para 60 pessoas e aquelas 60 pessoas, elas me recebem como se a gente estivesse presencialmente. É muito incrível isso. Sabe? Para quem tá novo, talvez até estranhe, mas é muito incrível. Deixa eu mostrar aqui que ela tá. Os outros estão latindo lá fora e ela latindo de dentro. Mas diga. Então, existem, obviamente, pessoas que não se adaptam, ou não se adaptavam, ou achavam que não se adaptavam também. Porque tem mais pessoas também, tá? Tem gente que depois que pega a primeira vez, nem larga mais. Pois não, eu não quero isso. Não, eu gosto de contato físico, calor humano. Aí te chama toda hora. Aí, no desespero que é a pandemia, você tem que optar pelo virtual. E aí pegou o gostinho. Tem muita gente que pegou o gostinho e tá aí, tá adorando. Isso aí eu recomendo, não só, logicamente, para atendimento, mas eu tenho falado muito com meus pacientes. Chama aquela amiga, chama aquela vizinha, o seu parente que está longe, seu familiar mais próximo, mas que você não pode estar perto. Chama no vídeo, faz uma chamada de vídeo, conversa um pouquinho, porque, eu não gosto. Ok, mas é o que se tem. É o que se tem. A gente não tem muita opção agora. Então, chama, é o máximo que a gente vai poder fazer hoje em dia. Chama, conversa, vê, observa, tá mais gordinho, tá mais magrinho, tá com o olho abatido. Você vendo é outra coisa do que só falar por telefone. E porque a gente entrou num período também meio confuso, porque a gente estava num período em que nem usava o telefone. Sim. Falar no telefone, né? Quase não se usava isso. E aí você agora entra num período que você não pode ver a pessoa e você não tem mais o hábito de falar, então vamos criar o hábito de ver virtualmente. A gente precisa desse contato, sim.
É bom mandar um beijinho, ver a carinha, ver o sorriso. Cara, tem umas pessoas falando aqui, muito legal. Sou fisioterapeuta e sem atender meus pacientes estou me sentindo muito sem servir ao próximo. Foi a Sueli, eu vi passar. Eu vi passar essa mensagem aqui. O cara acorda 5h30 da manhã para caminhar e ele é um dos poucos que está emagrecendo na pandemia, com certeza. Gente, que massa. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Sueli, você fala que trabalhava... De orelha. Você vê a pessoa passar... a Sueli falou como? Que atende fisioterapeuta, né? E não está podendo trabalhar. E aí não está ajudando o próximo. Sueli, vídeo. As pessoas estão paradas em casa. Então, ensinar a... posso estar falando besteira, tá? Mas é ensinar a abrir, assim, o pulmão, essas coisas, fisioterapia respiratória, que dá para fazer só olhando você fazendo. Se reinventa. Essa é a hora. Sabe? Bota o telefonezinho aí na frente, faz um vídeo de como você acha que a pessoa precisa fazer um alongamento. As pessoas estão paradas e a maior parte do tempo sentada no sofá. Sim. As pessoas precisam se mexer. Um professor e cientista, Yuval Harari. Ele é um gênio, assim. Ele deu uma entrevista no final do ano passado dizendo que nós estamos entrando numa era de revolução digital e que nos próximos 30 anos a maioria dos empregos seriam substituídos por máquinas e que os seres humanos que não se atualizassem seriam vistos como humanos obsoletos. Isso foi no final do ano passado. Agora, durante a pandemia, eu vi uma outra entrevista dele. Ele é o autor desse Sapiens, esse Yuval Harari. Esse cara é muito bom. Ele tá com um livro novo, 21 maneiras de não sei o que, não lembro o título. Enfim, agora durante a pandemia ele deu uma outra entrevista dizendo que esse momento que a gente está vivendo, lembra daqueles 30 anos que eu tinha falado? Pois é, eles já foram. O que nós levaríamos 30 anos de evolução para poder entender o que é o mundo digital, para as pessoas migrarem para o digital, nesses últimos 60 dias, nós passamos por esses 30 anos. Então, por isso nada mais vai voltar a ser o que era, as coisas agora vão ter uma outra conotação. Outra configuração. Na Revolução Industrial também aconteceu isso. A gente passou por isso. De fato, vão ter muitas profissões vão ter que ser reinventadas, as pessoas precisam se atualizar mesmo, mas isso é constante, independente de pandemia ou não. Só que às vezes acontecem situações em que isso fica mais iminente, né? Fica mais... A gente pode fazer outra depois? Podemos, né? A Thaís está fazendo uma pergunta aqui, a gente falta 5 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho. Isso, eu ia puxar ela. Ela botou, tenho visto um número grande de suicídios, fala um pouco sobre isso. Foi essa que você viu? Foi isso mesmo. De fato, por quê? Culmina em várias situações. O suicídio é culminante de várias situações. Uma, a violência doméstica, que está bombando, infelizmente, tá? E aí a pessoa não aguenta mais, não está tendo apoio, já não tinha antes, hoje está mais difícil, e aí leva ao suicídio. A gente tem quem já estava em processo depressivo, que também acaba levando ao suicídio. E a gente tem aqueles que nem sabiam que tinham uma tendência à depressão, a ideações suicidas e acabam também indo por esse caminho. De fato, está acontecendo. É chato o que eu vou falar, mas Ai, que lindo! Ela tá pensando na outra. É chato o que eu vou falar, mas é inevitável. É meio que inevitável, porque a gente não consegue... Isso aqui é uma grande terapia, gente. Excelente terapia.
Sim, animais, estimação, religião, isso é um apoio imprescindível. E aí a gente não tem a rede de suporte suficiente para evitar esses suicídios que estão agora. Infelizmente, essa é a realidade. Então, mais um motivo para a gente usar a tecnologia e ligar para aqueles nossos amigos, parentes, para observar como eles estão, tá? Porque a gente conhece todos que estão à nossa volta. Mas aí, não, ele sabe se virar, deixa para lá e começa a deixar aquela pessoa muito de lado. Aquela pessoa que sabia se virar, ela sabia se virar no período normal, no estado normal de vida. A gente não está no estado normal, a gente não está numa situação normal. Então pode ser que ele tenha dado pane. Por isso é legal que você vire e mexe, faça uma ligação para uma pessoa que você já não liga há um tempo, faça uma chamada de vídeo para você observar. Porque você observando com antecedência, evita-se muitos suicídios. Sabe que às vezes uma coisa muito simples tem um efeito grandioso. Esses dias eu postei no Facebook que estava passando por ali para saber como é que estavam os meus amigos e eu estava deixando um abraço para todo mundo, que eu queria saber aonde esse abraço tinha chegado. Aí uma pessoa mandou para mim: Jonas, você não tem noção de como eu estava precisando daquele abraço naquela hora. Isso é tudo. Sabe, isso é tudo. Esse final de semana agora nós perdemos um amigo, um menino trans em São Paulo. Ele já vinha com ideações suicidas há 2 anos, estava fazendo acompanhamento, a gente já tinha conversado várias vezes, mas nesse momento de pandemia ele ficou sem o acompanhamento e de sábado para domingo ele acabou concretizando. E assim, você sabe, eu recebo muito meninos que me procuram e assim, eu indico para os profissionais, mas num primeiro momento, eu digo sempre, é um acolhimento emocional, porque às vezes a linha que divide a morte e a vida é muito tênue. Basta mudar uma perspectiva. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, que é do outro lado da sala. Porque daqui para lá você está vendo uma coisa, mas lá para cá pode estar melhor. Então vamos tentar mudar de lado. Marleide, 23 segundos para você se despedir. Ai, que pena. Eu tô vendo tanta gente falando coisas legais aqui. Realmente, dá vontade de ficar mais tempo. Eu vou estar fazendo uma live. Ainda não tem data, vou publicar. Para a gente fazer mais perguntas e respostas. Acho que fica mais tranquilo também. Gostei desse formato que a gente fez.